Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria. Presidente, antes eu queria falar também aqui brevemente, o deputado Roberto traz algumas ações que foram feitas no sistema, algumas delas de fato aconteceram, mas que elas são muito pequenas do ponto de vista das ações que precisam acontecer para a gente poder ter uma mudança como se precisa dentro do sistema prisional no Maranhão. Tanto é que a gente vê que nada se reduz quando você, por exemplo, cada dia, superlotação continua, os problemas de fato continuam. E eu vejo que nós precisamos ter ações importantes, né, de ampliação do sistema, enfim, mas nós precisamos combater a corrupção dentro do sistema. Para mim, esse é o ponto principal da segurança pública no Estado do Maranhão. Precisamos ter um olhar para a segurança pública, não do ponto de vista político-eleitoral, como se tem para várias áreas de atuação do governo. Nós precisamos olhar do ponto de vista de gestão técnica, com pessoas que tenham comprometimento e visão para o combate à violência. Se você não tiver essa vontade política de querer instalar um novo modelo de segurança pública nesse Estado, não vai adiantar construção de novos presídios, não vai adiantar nenhuma outra ação se quem está gerenciando o sistema não tem essa responsabilidade primária. Esse é um pensamento que eu tenho em relação à segurança pública. E, presidente, eu quero usar esse pequeno tempo aqui para trazer um assunto que eu ia, na verdade, falar essa semana, mas que, por conta da segurança pública, acabamos mudando aqui, referente a esse período eleitoral. É impressionante as calúnias que são levantadas. É impressionante os boatos que são levantados. É impressionante as fofocas que são levantadas. As mentiras que são criadas. Tudo em nome do poder pelo poder. Tudo em nome da perpetuação do poder e do domínio, infelizmente, sobre o Brasil. E aí eu me refiro, por exemplo, a Marina Silva. A Marina foi vítima e é vítima no Brasil de um ataque covarde nesse país, conduzido pelo PT. Coisas que são inacreditáveis, mas que são fofocas apresentadas nos programas eleitorais. O PT tem 11 minutos de televisão. E alguns dos 11 minutos de televisão foi integralmente para tentar desconstruir uma imagem que não se desconstrói, porque é forte e consolidada, tem, inclusive, um reconhecimento mundial dos principais atores que trabalham uma nova forma de fazer política, uma mudança na forma de se conduzir o mundo, que é Marina Silva, tenta se desconstruir, e Marina, com 1 minuto e 45 segundos, ou melhor, menos de 2 minutos de televisão, está ali firme, como uma rocha. E aí continua com a sua imagem, com seus princípios e com os seus valores intocáveis, por mais que se tentem. Porque a construção da vida de Marina foi forjada na luta, foi forjada no embate, foi forjada na contradição de uma estrutura física aparentemente fraca, mas com uma personalidade e uma história de vida tão forte que poucos na história desse país já conseguiram construir. O que se fez ao longo dos últimos dias no Brasil foi uma ação muito pequena e que, tão impressionante quanto se atacar a Marina, foi impressionante como Marina se manteve diante dos olhares de cada brasileiro. Marina, em algum momento, caiu aí 1 ponto, 2 pontos nas pesquisas, com 1 minuto, com menos de 2 minutos de televisão. E agora o Brasil começa a ver quem é de fato Marina Silva, e ela começa mais uma vez uma linha de crescimento, já batendo aí em 3, 4 pontos no segundo turno a atual presidente da República. Foi tão absurda as colocações, a ponto de se dizer, por exemplo, que Marina ia acabar com o pré-sal, que Marina ia impedir que 1 bilhão e 300 milhões de reais fossem investidos na saúde e na educação. Foi tão cruel dizer que Marina seria uma ditadora, porque Marina não iria trabalhar com os partidos no Brasil.
Dizer, por exemplo, que Marina ia estar a serviço de banqueiros por conta da sua visão em relação à política econômica do Brasil. Dizer, por exemplo, que Marina ia acabar com o Bolsa Família, com os programas sociais desse país. Ou seja, as ações e as palavras que foram colocadas foram tão cruéis e tão covardes que, ao invés de se esperar, de se ter um resultado que era esperado pelos ataques que foram conduzidos pelo PT, o resultado foi o inverso. Por quê? Porque foi tão pequeno que o Brasil conseguiu ver isso. Uma mulher como Marina, que nasceu lá no mais profundo dos seringais da Amazônia. Uma mulher que só foi alfabetizada aos 17 anos de idade. Uma mulher que passou fome, como poderia acabar com o Bolsa Família? Uma mulher que só foi alfabetizada aos 17 anos e hoje é doutora, entrou na universidade, pós-graduada, mestre. Como acabar com os recursos e como não priorizar os recursos do pré-sal na saúde e na educação? Aí sim, ela vai priorizar na saúde e na educação e não na corrupção. Então, as ações covardes que foram apresentadas em relação a ela trouxe, na verdade, um sentimento internacional. E agora, o idealizador dos jogos que trabalham a questão ecológica mundial nos Estados Unidos e na Europa fez uma exposição da sua vida e da sua história, comparando Marina a Gandhi, comparando Marina a grandes nomes da história mundial e que adotaram uma forma diferenciada e revolucionária e que trouxeram um novo olhar e um novo pensar na história mundial. Hoje ela está sendo apresentada nos principais jornais internacionais pela sua postura e pela sua visão. E hoje Marina começa, na verdade, a sua linha, mais uma vez, de crescimento, especialmente na região Nordeste, que é uma região pobre, que é uma região excluída, que é uma região só lembrada em tempos eleitorais no Brasil. Durante os governos, não é lembrado, é excluído. E como dizia Eduardo Campos, o Nordeste não é um problema para o Brasil. O Nordeste é parte de uma solução para o Brasil. E dentro dessa perspectiva de ser uma solução para o Brasil, pelo seu potencial em todos os aspectos da vida, não somente do ponto de vista geográfico, mas também pela capacidade que a nossa juventude do Nordeste tem, pela capacidade, a força e a garra e a determinação que as mulheres nordestinas têm, o Nordeste, sim, pode dar uma grande contribuição para a construção de um país que realmente nós precisamos. E é por isso que hoje os organismos e os nomes e as forças internacionais apresentam e reconhecem quem é Marina Silva para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada.